O sentimento é o segredo. Tabela de conteúdo. Prefácio. Capítulo 1 A lei e sua operação. Capítulo 2 O sonho. Capítulo 3 Oração. Capítulo 4 Sentimento. Quem é Neville Goddard? Prefácio. Este livro é a arte de realizar seu desejo. Ele dá conta do mecanismo utilizado na produção do mundo visível. É um livro pequeno, mas não superficial. Há um tesouro nele, um caminho claro e definitivo para fazer seus sonhos virar realidade. Se fosse possível levar convencimento a outrem por meio de argumentos fundamentados e exemplos detalhados, este livro seria muitas vezes seu tamanho. Raramente é possível, no entanto, fazer isso por meio de declarações escritas ou argumentos, dado que para o julgamento suspenso sempre parece plausível dizer que o autor foi ingênuo ou desonesto, e, portanto, o seu testemunho foi contaminado. Consequentemente, tem omitido intencionalmente todos os argumentos e testemunhos e simplesmente desafia o leitor de mente aberta a praticar a lei da consciência como se revela neste livro. O sucesso pessoal será muito mais convincente prova que os livros que poderiam ser escritos sobre o assunto. Neville. Capítulo 1 A lei e sua operação. O mundo e tudo nele é a consciência do homem condicionada e objetivada. A consciência é a causa tanto como a substância do mundo. Então é a consciência a quem teremos de nos dirigir se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e o modo de funcionamento desta lei permitirá que você consiga tudo o que desejar na vida. Armado com o conhecimento de como funciona esta lei, você pode criar e manter um mundo ideal. A consciência é a única e una realidade, não figurativa, mente, mas realmente. Para explicar mais claramente, esta realidade pode ser comparada com um fluxo que é dividido em duas partes, o consciente e subconsciente. Para operar com inteligência a lei da consciência é necessário entender a relação entre o consciente e subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo, o subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito, o subconsciente é o reino da causa. Estes dois aspectos são as divisões masculina e feminina da consciência. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e imprime essas ideias no subconsciente, o subconsciente recebe ideias e dá forma e expressão. Por esta lei, primeiro conceber uma ideia, e, em seguida, imprimir a ideia concebida no subconsciente. Todas as coisas evoluem a partir da consciência, e não há nada feito que seja sem essa sequência. O consciente imprime no subconsciente enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso. O subconsciente não gera ideias, mas aceita aquelas que a mente consciente sente como verdadeiras e de forma que apenas o subconsciente conhece, objetiva as ideias. Aceitas. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir e sua liberdade de escolher a ideia que acalentará, o homem tem controle sobre sua criação. O controle do subconsciente é obtido por meio do controle de seus sentimentos e ideias. O mecanismo de criação está oculto na mesma profundidade do subconsciente, o aspecto feminino ou a matriz da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Ele inclui um sentimento como um fato de existir dentro de si, sobre este pressuposto passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo executa seu curso como sentimento e termina em uma vontade de agir. Ideias são impressas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que é sentida, mas depois que ela é sentida, seja boa, ruim ou indiferente, deve ser expressa.
O sentimento é o único meio através do qual as ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejados. Controlar sentimentos não significa contenção ou supressão de seus sentimentos, mas sim a disciplina de si mesmo para imaginar e sustentar apenas sentimentos que contribuem para a sua felicidade. Controlar sentimentos é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca tenha um sentimento indesejável ou pense em algo ruim de qualquer forma ou de qualquer maneira. Não insista na imperfeição de si mesmo ou dos outros. Fazê-lo é impressionar o subconsciente com essas limitações. O que você não quer que eles façam com você, não sinta que foi feito para você ou outra pessoa. Esta é toda a lei de uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Cada sentimento causa uma impressão subconsciente, e, a menos que seja combatido com um sentimento mais forte de natureza oposta, deve ser expresso. Aquele que é mais dominante dos dois sentimentos é o que será expresso. Estou saudável, é um sentimento mais forte do que eu vou ser saudável. Sentir eu vou ser, é confessar que eu não sou, eu sou, é mais poderoso do que eu não sou. O que você sente que está sempre domina o que você sente que gostaria de ir, portanto, para se manifestar, o desejo deve ser sentido como um estado que é, em vez de um estado que não é. O sentimento precede a manifestação e é a base sobre a qual cada manifestação repousa. Tenha cuidado com seus humores e sentimentos, pois há uma conexão ininterrupta entre seus sentimentos e seu mundo visível. O corpo é um filtro emocional e carrega os traços inconfundíveis de suas emoções predominantes. Distúrbios emocionais, especialmente emoções reprimidas, são as causas de todas as doenças. Sentir algo ruim intensamente, sem dizer ou expressar esse sentimento, é o início do mal-estar, no corpo e no ambiente. Você não abriga sentimentos de arrependimento ou fracasso, frustração ou desvio de seus objetivos resultam em desconforto. Pense com o sentimento apenas no estado que você quer se manifestar. Sentir a realidade do estado desejado e viver e agir sobre essa convicção é a forma de todos os milagres aparentes. Todas as mudanças de expressão são causadas por uma mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir, então, é um controle reflexivo do funcionamento do subconsciente, ou seja, o controle de suas ideias e sentimentos. A casualidade ou acidente não são responsáveis pelas coisas que acontecem com você, nem ao destino padrão do autor de sua sorte ou infortúnio. Suas impressões subconscientes determinam as condições do seu mundo. O subconsciente não é seletivo, é impessoal e não diferencia as pessoas. O subconsciente não tem nada a ver com a verdade ou falsidade do seu sentimento. Ele sempre aceita como verdade como é ser verdade. O sentimento é a opinião para o subconsciente do que foi declarado como verdade. Por causa dessa qualidade do subconsciente não há nada impossível para o homem. Que mente do homem pode conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve expressar. Seus sentimentos criam um padrão do qual o mundo é moldado e uma mudança de sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar o que está impressionado nele. No momento em que você recebe uma impressão, você começa a trabalhar nas formas de sua expressão. Aceite o sentimento impresso nele. Seu sentimento como um fato que existe dentro de si imediatamente se configura para produzir no mundo externo ou objetiva a semelhança exata desse sentimento. O subconsciente nunca altera as crenças aceitas do homem.
Expressa-os até os últimos detalhes se são ou não benéficos. Para impressionar o subconsciente com o estado desejado, você deve assumir a sensação de que seria seu se você já tivesse feito o seu desejo. Ao definir seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o próprio alvo. A forma de expressão ou as dificuldades que ela implica não devem ser consideradas por você. Pensar com sentimento em qualquer estado impressiona o subconsciente. Portanto, se você pensar em dificuldades, obstáculos ou atrasos, o subconsciente, por sua natureza muito não seletiva, aceita o sentimento de dificuldades e obstáculos como requisito e passa a produzi-lo em seu mundo exterior. O subconsciente é a matriz da criação. Ela tem a ideia por conta própria através dos sentimentos do homem. Nunca muda a ideia recebida, sempre dá forma. Portanto, o subconsciente reflete a ideia na imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir um estado como sem esperança ou impossível é impressionar o subconsciente com a ideia de fracasso. Uma vez que o subconsciente serve fielmente o homem, deve-se inferir que a relação é de um servo para um mestre como concebido nos tempos antigos. Os antigos profetas o chamavam de escravo e servo do homem. São Paulo encarnou como uma mulher, e disse, a mulher deve estar sujeita ao homem em tudo. Efésios 5:24. O subconsciente serve o homem e molda fielmente seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem uma clara aversão à demanda e responde à persuasão em vez de ordem. Consequentemente, se assemelha mais à amada esposa do que ao servo. O marido é a cabeça da esposa. Efésios 5:23, e isso pode não ser verdade para homens e mulheres em sua relação terrena, mas é verdade no consciente e subconsciente, ou nos aspectos masculinos e femininos da consciência. O mistério ao qual Paulo se refere quando escreveu, este é um grande mistério. Aquele que ama a esposa se ama. E os dois serão uma carne, e isso não é nada mais do que o mistério da consciência. A consciência é realmente uma indivisível, mas pelo bem da criação parece estar dividida em dois. O aspecto consciente, objetivo, ou masculino é realmente a cabeça e domina o aspecto subconsciente, ou feminino. No entanto, essa liderança não é a do tirano, mas do amante. Então, assumindo a sensação de que seria seu se você estivesse em posse do seu objetivo, o subconsciente é movido para construir a semelhança exata de sua suposição. Seus desejos não são aceitos no subconsciente até que eles assumam o sentimento de sua realidade, pois somente através do sentimento é uma ideia aceita no subconsciente e somente através dessa aceitação subconsciente é sempre expressa. É mais fácil atribuir seus sentimentos a eventos mundiais do que admitir que as condições do mundo refletem seus sentimentos. No entanto, é eternamente verdade que o exterior reflete o interior. Como está lá dentro está lá fora. Um homem não pode receber nada a menos que seja dado a ele do céu, João 3:27, e o reino do céu está dentro de você. Lucas 17:21, nada vem de fora, todas as coisas vêm de dentro do subconsciente. É impossível para você ver qualquer outra coisa além do conteúdo de sua consciência. Seu mundo está em todos os detalhes que sua consciência evidenciava. Os estados-alvo testemunham impressões subconscientes. Uma mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdade o que você sente como verdade, e porque a criação é o resultado de impressões subconscientes, você, por seus sentimentos, determina a criação. Você é o que você quer ser, e sua recusa em acreditar que é a única razão pela qual você não vê isso.
Pesquisar do lado de fora o que você não sente que está procurando em vão, porque nunca encontramos o que queremos, só encontramos quem somos. Em suma, você expressa e tem apenas o que você está ciente de ser ou possuir. Aquele que terá mais. Mateus 13h12, Lucas 8h18, Marcos 4h25. Se negar as evidências dos sentidos e se apropriar do sentimento de desejo cumprido é o caminho para a realização do seu desejo. Dominar o autocontrole de seus pensamentos e sentimentos é sua maior conquista. No entanto, você deve alcançar o autocontrole perfeito e que, apesar das aparências, você sente tudo o que quer sentir. Use o sono e a oração para ajudar na realização de seus estados desejados. Estas são as duas portas de entrada para o subconsciente. Capítulo 2 O sonho. Ó sonho, a vida que ocupa 1/3 da nossa estadia na Terra, é a porta natural para o subconsciente. Então é o sonho do que vamos lidar agora. Os 2/3 conscientes de nossa vida na Terra são mensuráveis pelo grau de atenção que damos ao sono. Nosso entendimento e prazer no que o sonho tem que conceder causará, noite após noite, para partir em nosso caminho para ele, como se tivéssemos um encontro com um amante. Em um sonho, em uma visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, quando eles dormem na cama, então revela ao ouvido dos homens e aponta suas instruções. Jó 33, e é no sono e na oração um estado de sonho que o homem entra no subconsciente para fazer suas impressões e receber suas instruções. Nesses estados, os conscientes e os subconscientes se reúnem criativamente. Homem e mulher se tornam uma carne. O sono é o momento em que o homem ou mente consciente se afasta do mundo dos sentidos para ver seu amante ou subconsciente. O subconsciente, ao contrário da mulher do mundo, que se casa com o marido para mudá-lo, não tem desejo de mudar o consciente, o estado da vigília, o ama como é e reproduz fielmente sua semelhança no mundo externo da forma. As condições e eventos de sua vida são seus filhos formados a partir dos moldes de impressões subconscientes no sono. Eles são feitos na imagem e semelhança do sentimento mais íntimo que você pode mostrar a si mesmo. Como é no céu, também na terra. Mateus 6h10, Lucas 11h02, como é no subconsciente, assim também na terra. O que você tem em sua consciência quando você vai dormir é a medida de sua expressão nos estados de vigília, 2/3 de sua vida na Terra. Nada o impede de alcançar seu objetivo, exceto sua falha em sentir que você já é o que você quer ser, ou que você já está na posse da coisa desejada. Seu subconsciente molda seu desejo apenas quando você sente seu desejo já cumprido. A inconsciência do sono é o estado normal do subconsciente. Porque todas as coisas vêm de dentro de você, e sua concepção de si mesmo determina o que vem, você deve sempre sentir o desejo realizado antes de dormir. Você nunca atrai das profundezas de si mesmo o que você quer, você sempre atrai quem você é, e você é o que sente que é e também o que você se sente como verdadeiro dos outros. Para se manifestar, então, o desejo deve ser resolvido no sentimento de ser ou ter ou testemunhar o estado desejado. Isso é conseguido assumindo o sentimento de desejo cumprido. O sentimento que ocorre em resposta à pergunta, como eu me sentiria se meu desejo fosse realizado, é a sensação de que você deve monopolizar e imobilizar sua atenção enquanto relaxa no sonho. Você deve estar ciente de ser ou ter o que você quer ser ou ter antes de dormir. Uma vez dormindo, o homem não tem liberdade de escolha. Todo o seu sonho é dominado pelo seu último conceito de ser vigília. Segue-se, portanto,
que você deve sempre assumir a sensação de realização e satisfação antes de dormir. Venha antes de mim com música e ação de graças. Salmo 95, 2. Entre por suas portas com ação de graças para seus átrios com louvor. Salmo 100, 4. Tu estado de ânimo antes de dormir define tu estado de consciência ao entrarem na presença de tu amante eterno, eu subconsciente. Eu te vejo exatamente como cientes que eres. Se me entras te preparas para eu sueno, assumes y mantienes la consciência de êxito, sintiendo, eu sou exitoso, entonces debes tener êxito. Acuesta-te de espalda com la cabeça ao mesmo nível de tu cuerpo. Ciente como se estuvieras em possessão de tu deseo y tranquilamente relaxa-te na inconsciência. Eu que guarda Israel não se adormecerá nem dormirá. Salmo 1:2:4. E eu da sua amado ao me entras do Herme. Salmo 1:2:7. 2. O subconsciente nunca dorme. O sono é a porta pela qual o consciente, a mente desperta, fica criativamente ligado ao subconsciente. O sonho esconde o ato criativo, enquanto o mundo-alvo revela isso. No sonho, o homem impressiona o subconsciente com sua concepção de si mesmo. Que bela descrição desse romance do consciente e do subconsciente é que dizia na canção de Salomão. À noite na minha cama eu procurei por quem ama minha alma, eu encontrei aquele que ama minha alma, eu o abracei e não o deixei ir, até que o levei para a casa da minha mãe e dentro do quarto que ele me concebeu. Preparando-se para dormir, sentar-se no estado do desejo feito, e depois relaxar na inconsciência. Seu desejo feito é o que você procura. À noite, em sua cama, procure o sentimento do desejo realizado que você levará com você para a câmara da qual ele concebeu você, no sonho ou no subconsciente que o moldou. Esse desejo também será expresso. Esta é a maneira de descobrir e realizar seus desejos no subconsciente. Sentar-se no estado do seu desejo realizado e silenciosamente dormir. Noite após noite você deve assumir a sensação de ser, ter e testemunhar o que você procura ser, possuir e ver manifestado. Nunca durma se sentindo desanimado ou insatisfeito. Nunca durma na consciência do fracasso. Seu subconsciente, cujo estado natural é o sono, vê você como você pensa que é, e se bom, ruim ou indiferente, o subconsciente encarna fielmente sua crença. Como você se sente como se isso fosse a impressão que você vai causar, e ela, a amante perfeita, moldará essas impressões e criará as imagens como os filhos de seu amado. Vocês são todos apenas, meu amor, não há mancha em você. Cânticos 4:07 é a atitude mental que deve ser adotada antes de dormir. Ele descarta as aparências e sente que as coisas são como você deseja que sejam, porque ele chama coisas que não são vistas como se fossem e invisíveis como se fossem. Romanos 4:17. Assumir o sentimento de satisfação é chamar as condições de serem e isso refletirá a satisfação. Os sinais seguem. Eles não precedem. A prova de quem você é seguirá a consciência de quem você é, ele não vai preceder isso. Você é um sonhador eterno, sonhando com sonhos não eternos. Seus sonhos tomam forma quando você assume o sentimento de sua realidade. Não se limite ao passado. Sabendo que nada é impossível para a consciência, ele começa a imaginar estados além das experiências do passado. Seja qual for a mente do homem, o homem pode perceber todos os estados objetivos, visíveis, foram primeiro estados subjetivos, invisíveis, e os tornaram visíveis assumindo o sentimento de sua realidade. O processo criativo é primeiro a imaginar e depois acreditar no estado imaginado.
Sempre imagine e espere o melhor. O mundo não pode mudar a menos que você mude seu conceito dele. Como está dentro, é lá fora. Nações e pessoas são exatamente o que você pensa que são. Não importa qual seja o problema, não importa onde você esteja, não importa quem você envolva, você não tem ninguém para mudar, exceto você mesmo, e você não tem nenhum oponente, nenhum assistente para trazer mudança dentro de si mesmo. Você não tem nada a fazer a não ser convencer-se da realidade do estado desejado. Os resultados seguirão para confirmar a mudança de crença. Assim que você conseguir convencer-se da realidade do estado desejado, os resultados continuarão a confirmar a mudança de sua crença. Nunca sugira outro estado que você gostaria de vê-lo expresso, mas em vez disso, convença-se de que já é o que você quer que ele seja. A realização de seu desejo é alcançada assumindo o sentimento de desejo cumprido. Você não pode falhar a menos que você não se convença da realidade do seu desejo. Uma mudança de crença é confirmada por uma mudança de expressão. Todas as noites, quando você dorme, se sente satisfeito e impecável. Seu amante subjetivo sempre cria o mundo-alvo na imagem e semelhança do seu conceito do conceito definido por seus sentimentos. Os 2/3 de sua vida na Terra corroboram ou testemunham suas impressões subconscientes. As ações e eventos do dia são os efeitos, não são causas. Livre-arbítrio vou ser apenas liberdade de escolha. Escolha hoje quem você vai servir. Josué 24h15, e é sua liberdade escolher o humor que você vai assumir, mas a expressão do humor é o segredo do subconsciente. O subconsciente recebe impressões apenas através dos sentimentos do homem, de uma forma conhecida apenas por si mesmo, dá a essas impressões forma e expressão. As ações do homem são determinadas por suas impressões subconscientes. Sua ilusão de livre-arbítrio, sua. Capítulo 3 – Oração. A oração, assim como o sono, é outra entrada no subconsciente. Quando você reza, entre em seu quarto, e quando você tiver fechado sua porta, reze para o Pai que está em segredo, e seu Pai que é secretamente irá recompensá-lo abertamente. Mateus 6h06. A oração é uma aparência do sono, que diminui a impressão do mundo externo e torna a mente mais receptiva à sugestão de dentro. A mente em oração está em um estado de relaxamento e receptividade semelhante ao sentimento alcançado pouco antes de dormir. Oração não é tanto o que você pede, mas enquanto você se prepara para recebê-la. O que você quiser, quando perguntar, acreditando que recebeu, você terá. Marco 11h24, e a única condição necessária é que você acredite que suas preces já foram atendidas. Sua oração deve ser respondida se você assumir o sentimento que seria seu se você já estivesse em posse do seu objetivo. No momento em que você aceita o desejo como fato realizado, o subconsciente encontra os meios para sua realização. Para orar com sucesso, então, você deve dar lugar ao desejo, ou seja, sentir o desejo feito. O homem perfeitamente disciplinado está sempre sintonizado com o desejo como um fato realizado. Ele sabe que a consciência é a única realidade, que ideias e sentimentos são fatos da consciência e são tão reais quanto objetos no espaço. Portanto, ele nunca guarda um sentimento que não contribui para a sua felicidade, porque sentimentos são as causas das ações e circunstâncias de sua vida. Por outro lado, o homem indisciplinado acha difícil acreditar que o que é negado pelos sentidos e geralmente aceita ou rejeita apenas com base nas aparências dos sentidos. Devido a essa tendência de confiar nas evidências dos sentidos, é necessário deixá-los de fora antes de começar a orar, antes de tentar sentir o que eles negam.
Quando você está no estado da mente, eu gostaria, mas eu não posso, mais você tenta, menos você vai abrir caminho para o desejo. Você nunca atrai o que quer, você sempre atrai o que você está ciente. A oração é a arte de assumir a sensação de ser e ter o que deseja. Quando os sentidos confirmam a ausência do seu desejo, todos os esforços conscientes para combater essa sugestão são fúteis e tendem a intensificar a sugestão. A oração é a arte de dar lugar ao desejo e não forçar o desejo. Quando o seu sentimento entra em conflito com seu desejo, o sentimento vencerá. O sentimento dominante invariavelmente se expressa. A oração deve ser fácil. Ao tentar corrigir uma atitude mental que é negada pelos sentidos, o esforço é fatal. Para dar lugar ao desejo com sucesso como um fato realizado, você deve criar um estado passivo, um tipo de sonho ou reflexão meditativa semelhante ao sentimento que precede o sonho. Em um estado tão descontraído, a mente se afasta do mundo-alvo e sente facilmente a realidade do estado subjetivo. É um estado em que você está consciente e bastante capaz de mover ou abrir os olhos, mas você não tem desejo de fazê-lo. Uma maneira fácil de criar esse estado passivo é relaxar em uma cadeira confortável ou em uma cama. Se estiver em uma cama, deite-se de costas com a cabeça no mesmo nível que seu corpo, feche os olhos e imagine que você está com sono. Ele sente: eu sou sonolento, muito sonolento, muito sonolento. Em breve você terá uma sensação de afastamento acompanhado de uma frouxidão geral e uma perda de qualquer desejo de se mover envolve você. Você se sente um descanso agradável e confortável e não quer alterar sua posição, embora em outras circunstâncias você não estaria confortável. Quando este estado passivo é alcançado, imagine que você fez o seu desejo, não como foi realizado, mas simplesmente o desejo feito. Imagine na forma de imagens o que você quer alcançar na vida, então sinto que você já fez isso. Pensamentos produzem pequenos movimentos de fala que podem ser ouvidos no estado passivo de oração como pronunciamentos de fora. No entanto, esse grau de passividade não é essencial para a realização de suas orações. Tudo o que é necessário é criar um estado passivo e sentir o desejo cumprido. Tudo o que você pode precisar ou quer já é seu. Você não precisa de um ajudante para dar a você, é seu agora. Chame seus desejos de ser, imaginando e sentindo-os como elogios. À medida que o fim é aceito, você se torna totalmente indiferente ao possível fracasso, porque a aceitação do fim lhe dará os meios para esse final. Quando você emerge do momento de oração é como se você fosse mostrado o final feliz e bem-sucedido de uma obra, mesmo que eles não lhe mostrassem como o fim foi alcançado. No entanto, tendo testemunhado o fim, independente de qualquer sequência anticlímax, você permanece calmo e confiante no conhecimento de que o final foi perfeitamente definido. Capítulo 4 Sentimento espiritual. Eniam por vontade, não pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Anfitriões. Zacarias 4h06, e entre no espírito do estado desejado assumindo o sentimento que seria seu se você já fosse quem você quer ser. Ao capturar o sentimento do estado desejado, você se liberta de todo o esforço de fazê-lo, porque já é o caso. Há um sentimento definitivo associado a cada ideia na mente do homem. Capture o sentimento associado ao seu desejo realizado assumindo o sentimento que seria seu se você já estivesse em posse do que deseja, e seu desejo se manifestará. Fé está sentindo. De acordo com sua fé, sentimento, será feito a você. Gênesis 1h27. Você nunca atrai o que deseja, mas sempre o que você é. Como um homem é assim que ele vê.
Para aquele que o tem será dado mais, e para aquele que não tem, mesmo que ele tem deve ser tirado dele. Mateus 13h12, 25:2.28, Marcos 4h25, Lucas 8h18, 19h26. O que você sente que é, você é, e você recebe o que você é. Então assuma a sensação de que seria seu se você já estivesse em posse de seu desejo, e seu desejo deve ser realizado. Então Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis 1h27, e que essa mente esteja em você, que também estava em Cristo Jesus, que, estando na forma de Deus, não considerava ser igual a Deus como algo para se agarrar. Filipenses 2:5-6 Você é o que pensa que é. Em vez de acreditar em Deus ou em Jesus, acredite que você é Deus ou que você é Jesus. Aquele que acredita em mim, nas obras que faço, também as fará. Deveria ser aquele que acredita. As obras que eu faço ele também fará. Jesus não achou estranho fazer as obras de Deus porque acreditava que era Deus. Eu e meu Pai somos M. João 10h30, e é natural fazer as obras de um que você pensa que é. Então viva a sensação de ser o que você quer ser e será. Quando um homem acredita no valor do conselho que lhe foi dado e aplica-o, ele estabelece dentro dele a realidade do sucesso. Quem é Neville Goddard? Neville Goddard, mais conhecido como Neville, foi um dos professores mais influentes e discretamente dramáticos no campo do novo pensamento por muitos anos. Em uma conferência simples, mas um pouco elegante, Neville foi capaz de esclarecer a natureza de Deus e a relação de Deus com cada pessoa. Ele falou de Deus em termos íntimos como se o conhecesse muito bem. O que ele fez? Joseph Murphy, um escritor e professor que estudou com Neville em Nova York, disse sobre ele: Neville pode se tornar reconhecido como um dos maiores místicos do mundo. Nascido em 19 de fevereiro de 1905 em Barbados, Antilhas Britânicas, Neville foi o quarto filho de uma família de 9 meninos e uma menina. Um dia alguns deles estavam brincando perto de uma velha cabana varrida pelo vento no mar. Um médium morava na cabana e lia o futuro. Crianças mais velhas cursam profissões em medicina e negócios. Essas previsões se tornaram realidade. Hoje, a família Goddard é uma das famílias mais proeminentes e influentes da ilha. Não toque na sala, disse o Vier, apontando o dedo para Neville. Ele tem uma missão especial a cumprir no mundo de Deus. E para Neville, você viajará para um país distante e passará sua vida lá. Essa previsão também se tornou realidade. Quando jovem, ele foi para os Estados Unidos e trabalhou em algumas lojas de departamento da cidade de Nova York. Mais tarde, ele trabalhou no teatro na companhia dos irmãos Schubert. Em circunstâncias incomuns, ele conheceu um judeu negro chamado Abdullah, que lecionou sobre o cristianismo. Neville foi ouvi-lo, meio protestando, para satisfazer a insistência constante de um amigo, cujo julgamento ele não respeitou, disse Neville, porque ele não fez nada além de investimentos financeiros ruins. Neville disse que estava sentado no auditório esperando o início da conferência, quando o orador, que nunca tinha conhecido Neville, desceu o corredor dos fundos do auditório para o palco. Você está atrasado, Neville, disse Abdullah, 6 meses atrasado. Os irmãos me disseram para esperar por você. Ficarei aqui até que você tenha recebido tudo o que eu devo lhe dar. Então eu vou sair deste avião. A partir desta apresentação, Neville estudou com Abdullah 7 dias por semana durante 7 anos. Abdullah me ensinou hebraico,
me ensinou o Cabala e me ensinou mais sobre o cristianismo real, esotérico, do que qualquer um que eu já conheci, declarou Neville. Neville originalmente veio para os Estados Unidos para estudar drama aos 17 anos, setembro de 1922. Em 1932, ele deixou o teatro para se dedicar inteiramente aos seus estudos de misticismo quando começou sua carreira como professor em Nova York. Depois de viajar pelo país, ele finalmente estabeleceu sua casa em Los Angeles onde, no final da década de 1950, ele deu uma série de palestras na televisão e no rádio, e por muitos anos, ele lecionou regularmente para grandes audiências no Wilshire Bell Theatre. Nos anos 1960 e início dos anos 1970, ele apenas deu palestras em Los Angeles, Nova York e São Francisco. Neville disse uma vez que se ele ficasse preso em uma ilha e permitisse ter apenas um livro, ele escolheria a Bíblia sem hesitação. E que se eu pudesse pressionar e conseguir mais vários, eu adicionaria o Dicionário Metafísico de Nomes Bíblicos de Charles Fillmore, os livros de William Blake, porque estamos aqui tremendo, chamando Deus para nos ajudar e não a nós mesmos em quem deu os hábitos. E eu morrisse. Comentários de Nicole. Estes foram os livros que ele recomendou em suas palestras. Em suas palestras e livros, Neville só falou da lei. Foi assim até 1959. Bem, eu não sabia da promessa até que eu comecei a experimentá-la e comecei a se desenvolver em mim no início daquele verão e continuou a fazê-lo pelos próximos 3 anos e meio. E isso é bíblico. Ele costumava dizer, leiam no livro de Daniel onde ele é referido como um tempo, tempos e meia, Daniel 12 horas e 7 minutos. São cerca de 1260 dias em sua experiência. Em seu uso da lei, ele costumava dizer como ele conseguiu viajar pelo mar de Nova York para Barbados para ver sua família durante a Grande Depressão, sem dinheiro no bolso. Ele contou como através do uso do poder da imaginação ele foi dispensado do serviço militar com honras para continuar suas palestras durante a Segunda Guerra Mundial. Ele contou ao seu público em São Francisco nas histórias dos anos 50 e 1960 de como outros fizeram uso da lei. Ele falou sobre isso na televisão e no rádio na área de Los Angeles. Aprenda a usar seu poder imaginário, com amor, em benefício dos outros, pois o homem está se movendo em um mundo onde tudo está sujeito ao poder de sua imaginação, ensinou. No final da década de 1960 e início dos anos 1970, Neville deu mais ênfase à promessa depois de experimentá-la. O uso do poder da imaginação pode mudar as circunstâncias, mas é tudo temporário, e vai desaparecer como fumaça, afirmou com outro movimento de sua mão. Você pode usá-lo para fazer uma fortuna, para se tornar conhecido no mundo pelo que você quiser, mas seu verdadeiro propósito aqui é cumprir as Escrituras. Então ele subenfatizou, ele subordinado à lei para prometer, e ficou muito interessado em ouvir histórias de eles tinham experimentado a promessa, e ao compartilhar tais histórias, como eu tinha feito antes com histórias sobre o uso da lei. Nos últimos anos de sua vida, ele disse, eu sei que meu tempo é curto. Terminei o trabalho que fui enviado e agora estou ansioso para sair. Sei que nunca mais aparecerei neste mundo tridimensional como a promessa foi cumprida em mim. Quanto a onde eu vou conhecê-lo lá como eu te conheço aqui, pois somos todos irmãos, infinitamente no amor mútuo. Nesta descoberta de que Neville chamou de promessa de Deus, não há nada que alguém possa fazer para vencê-la. É pura grace e chega no devido tempo. Se você não experimentá-lo nesta vida, então o que?